Você já sentiu que estava cercado por pessoas, mas ainda era invisível? Como se o corpo estivesse presente, mas a alma se refugiou por trás de uma barreira transparente, observando tudo sem pertencer a nada. Às vezes, tudo é esmagador. Expectativas, ruído, obrigações. E ali, bem ao lado dele, em silêncio, um copo oferece uma trégua sem pedir explicações. O que leva alguém a procurar conforto em um copo? É realmente uma questão de fraqueza ou estamos ignorando algo mais profundo? Responder a essas perguntas não é simples, mas é necessário se queremos entender o que realmente se esconde por trás de muitas unidades. Superar um vício nem sempre implica parar de beber. Muitas vezes, trata-se de descobrir por que a alma procura desaparecer, mesmo por alguns momentos. Há aqueles que nunca experimentaram álcool, mas vivem em excessos. Trabalho, tecnologia, compras, maneiras diferentes de se desconectar da dor. Nem todo mundo bebe com o mesmo vidro, mas muitos procuram a mesma anestesia. Se esse conteúdo estiver tocando algo dentro de você, convido você a apoiar esse canal com um curtir para se inscrever e compartilhar este vídeo com alguém que pode precisar ouvi-lo. Sua participação nos ajuda a crescer e levar essas mensagens para mais pessoas, que também estão significadas. E nos diga nos comentários, que cidade você está vendo? Será um prazer conhecê-lo e ler você. Jung argumentou que todo vício é uma busca espiritual desviante. Essa afirmação revela que, além do hábito, há um vácuo que nem sempre é nomeado, mas que dói. Um buraco que começa sutil, como uma preocupação difusa, até que se torne um silêncio ensurdecedor. E nesse espaço, a alma grita mesmo que ninguém ouça. A economia nos conta sobre a escassez de bens, filosofia, falta de significado. Naquela cruz, a humanidade se tropeça em si mesma. Muitos buscam sucesso, dinheiro ou cura, mas no fundo, o que eles anseiam é alívio. O álcool nem sempre é o vilão. Às vezes, é apenas um atalho, uma breve pausa para quem não pode mais. Tomar nem sempre o voo, às vezes é uma maneira desajeitada de se sentir menos. Ele bebe porque se lembra de dentro, porque esquecer parece paz, porque aparece sem sustos. Nesse contexto, o vício não é apenas uma fraqueza moral. É um grito que nunca foi ouvido, e quando o ambiente silencioso, a dor encontra outras maneiras de falar, mesmo no fundo de uma garrafa. Não se trata de justificar, mas sobre o entendimento, porque simplificar a vida daqueles que lutam, essa é outra maneira de excluir. Talvez não haja falta de força, mas falta de espaço para existir com fragilidade. Talvez o começo da cura não esteja na imposição de controle, mas ao prestar atenção ao que a dor tem a dizer. Entender por que alguém se refugia no álcool é tão complexo quanto respirar debaixo d'água. A superação de um vício requer mais do que força de vontade. Você precisa de uma audição real, tempo genuíno, presença humana, e isso, vamos admitir, não é facilmente encontrado. Vivemos em uma cultura obcecada com rótulos. Alcoólico se torna sinônimo de fracasso, caos, fraqueza. A economia quantifica as perdas financeiras, mas ninguém calcula o preço emocional de constantemente incompreendido. Poucos param para pensar o que invadiu essa pessoa antes de perder o controle. Muitos, de fato, já tentaram simplificar sua vida, mas quando o ambiente exige perfeição e não perdoa erros, o desvio mínimo se torna uma condenação. Está curioso para saber o que normalizamos. Consuma café para realizar, ingerir pílulas para dormir, nos perder nas telas para evitar pensar, tudo aceito. Mas se alguém bebe, ele é imediatamente apontado como um problema. Como se não estivéssemos todos tentando acalmar lacunas semelhantes, apenas com ferramentas diferentes. A única coisa que muda é que o álcool é visto. Os outros vícios se escondem melhor. A filosofia não é apenas a teoria. É uma lanterna para momentos sombrios. Jung nos lembra que o que chamamos de vício
É frequentemente um espírito ferido que procura se encontrar novamente, ecos do que nos forçamos a calar a boca. Ninguém quer encadear uma garrafa, mas às vezes o que está fora parece mais hostil do que o que ela contém. E assim, o álcool deixa de ter a opção de se tornar armadura. Admitir a dor de alguém requer mais coragem do que fingir força. Mas aqueles que enfrentam um vício quase nunca recebem esse olhar compassivo. Falta contexto, falta de entendimento, falta de vontade de ouvir o que está oculto por trás do silêncio intoxicado. O crescimento pessoal também entende que não somos autossuficientes, que precisamos de espaços seguros onde o sofrimento possa existir sem ser punido. E se estivéssemos vendo tudo ao contrário? E se, em vez de julgar a queda, perguntamos o que a causou? Porque nem todo o vício marca o início do fim. Às vezes, é o último recurso de uma alma que ainda luta para não sair. Jung entendeu isso como uma perda de significado. Quando a alma se cansa de calar a boca, começa a entrar em colapso por dentro. Do lado de fora, tudo parece funcionar. Emprego, dinheiro, rotina. Mas por dentro, há um abismo que fode. E é aí que o vício aparece, não com soluções, mas com alívio, uma breve trégua diante do peso do existente. Confundimos o progresso com a velocidade. O desenvolvimento humano tornou-se uma carreira de conquistas, quando há rachaduras que não fecham com horários completos. Para Jung, o problema não eram doenças, mas almas divididas. As pessoas que aprenderam a sobreviver, mas esqueceram como se sentir. O álcool, nesse quadro, não é uma celebração, mas como uma fuga, uma porta dos fundos para fugir de uma casa interna que caiu. A filosofia se pergunta o que significa viver bem. Jung respondeu do Symbolic. Living well também está dando origem à sombra. O trauma, longe de ser exagero, é uma emoção presa no tempo, e o vidro nessa cena atua como um descongelamento. Cada gole é uma tentativa involuntária de se reunir com o que foi esquecido. Não é apenas o corpo que grita, é a alma, cansada de esperar. Simplificar a vida, neste contexto, não é desistir de tudo. Está olhando para os cantos do passado. Jung disse que o ser humano moderno sofre um desconforto espiritual. E, em muitos casos, é apenas a máscara sofisticada daquela crise silenciosa. Porque quando a alma perde o curso, o corpo procura preencher esse vazio com o que tem à mão, mesmo com álcool. Um vazio da alma não é curado com frases feitas. Superar um vício não é uma promessa de ano novo, é um caminho profundo para partes esquecidas de si mesmo. E viajar não é suficientemente suficiente. A coragem é necessária para sentar, se cara a cara com os fantasmas e não fugir. Talvez o vício seja, na verdade, um alarme disfarçado, um choque desconfortável que nos obriga a olhar para dentro. E se a dor fosse uma bússola? E se cada hábito autodestrutivo indicar uma parte de nós que estava presa no tempo? Às vezes, o que parece fragilidade é simplesmente uma alma tentando reconstruir sua identidade antes que a sociedade lhe ensinasse que o sentimento era perigoso. Vamos conhecer Alejandro. Ele cresceu em um ambiente que muitos descreveriam como um ideal. Família atual, boa educação, amigos constantes. No entanto, algo dentro pesava. Um buraco sem nome foi instalado dentro dele, sem motivo aparente. Aos 12 anos, a morte de seu pai deixou um silêncio que ninguém sabia como abordar. O duelo foi silenciado, o sofrimento evitou como se ignorá-lo o fizesse desaparecer. Mas Alejandro sentiu que algo dentro dele quebrou, algo que ele nunca conseguiria entender. Que algo cresceu ao lado dele, quieto, profundo, quase invisível. Ele aprendeu a sorrir automaticamente. Ele se vestiu bem, tirou boas notas, teve piadas. Foi considerado forte, mas por dentro ele acumulou vazio.
Pequenas ausências que se tornaram ansiedade sem nome. Aos 20 anos, o álcool parecia algo inocente. Uma bebida para relaxar, outra para se sentir livre, mais uma para apagar. Parecia inofensivo, ajuda social, um elegante amortecedor para a tristeza. Mas ninguém percebeu o que realmente aconteceu. O vidro encheu um espaço que nenhum diálogo conseguiu alcançar. Com o tempo, esse gesto casual se tornou personalizado. E o costume, carente. Aos 30 anos, não era mais sobre saídas com os amigos. Tratava-se de controlar o tremor da manhã para silenciar vozes internas que trouxeram verdades que doem. Alejandro sorriu enquanto afundou, usando aquele sorriso que usamos para não alarmar ninguém. A sociedade o rotulou como fraca, como alguém que teve que se esforçar mais. Mas ninguém viu que todos os dias era uma luta sobreviver. Seu inimigo não tinha rosto. Era a dor não nomeada. Para ele, deixar o vício nunca foi apenas uma questão de vontade. Foi uma guerra entre o desejo de ser livre e o terror de enfrentar o que viria à superfície sem anestesia álcool. No fundo, ele ansiava por outra vida. Mas quando eles ensinam que chorar é um sinal de fraqueza, esse sentimento é exagerado. Você começa a desconfiar até o seu sofrimento. Então Alejandro ficou em silêncio. Continuou com seu sorriso, continuou bebendo, continuou fingindo que tudo marcou bem, embora tudo estivesse desmoronado. Até qualquer dia, nesse tipo de tarde, onde o barulho do mundo sai e os pensamentos ecoam, Alejandro olhou para o vidro e ele se perguntou: o que estou tentando apagar? Naquele momento ele entendeu. Não era o álcool que o acorrentou. Era uma vida não processada. Eu não queria desaparecer. Eu queria me sentir parte de algo. Ele desejava começar de novo, simplificar sua história, reconstruir. Mas eu não sabia como. Ninguém lhe mostrou o caminho. E você? Você sentiu algo semelhante? Você já se sentiu tão pouco a pouco que estava se afastando de sua essência? Ou você tentou preencher um buraco emocional com coisas que, em vez de ajudá-lo, aprofundou ainda mais sua dor? Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode ser uma luz para os outros. Entre todos, podemos construir uma comunidade mais empática, onde a busca por pertencimento não é um fardo individual. Se você está procurando orientação para encontrá-lo com você e simplificar sua vida, nosso guia como simplificar sua vida. A filosofia minimalista pode ser a primeira etapa. Queremos acompanhá-lo a uma existência mais autêntica e serena. Descubra mais e comece seu processo hoje. Mergulhe em histórias reais de transformação. Seja interpretado por testemunhos sinceros. Não adie mais. Agora acesse o guia oficial do Fênix Azul por um preço especial de lançamento e permite que sua vida faça um novo curso, com propósito e tranquilidade. O despertar nem sempre chega como uma revelação repentina. Às vezes, ocorre no ponto mais escuro, quando o fundo parece mais familiar que a superfície. Não é melodrama, está cansado. E bem ali, no meio da sombra, algo começa a bater gentilmente, como uma voz interior dizendo: isso não é tudo, há algo mais. Carl Jung observou o vício como uma mensagem oculta da alma, um grito silenciado que grita por reconexão, mas não com o externo, mas com a parte interna que existia antes do caos. Nesse contexto, deixar o álcool não é o principal objetivo. O essencial é abrir para uma pergunta mais profunda. O que você está pedindo para ser ouvido? Não há fórmulas mágicas, não há atalhos, mas há sinais. E curiosamente, quanto mais alguém tenta cobrir a dor, mais ele insiste na vida em colocar lá na frente de seus olhos. O vidro é esvaziado, mas o vazio persiste. O dinheiro vem, mas não o significado. Nada externo tem a capacidade de preencher um buraco que pede para ser tratado por dentro. E se cada vício fosse uma chamada disfarçada? E se não fosse uma fraqueza, mas a sensibilidade não é entendida?
Talvez esse desconforto desconfortável seja, na realidade, o começo do retorno a si mesmo. Jung falou sobre o processo de individuação como uma jornada em direção à sombra, para resgatar o que éramos antes de nos perder. O problema é que a sociedade não ensina isso. Ensina a fingir, a renderizar, a ocultar o distúrbio. Mas e se a bagunça fosse a porta? Nesse sentido, o crescimento não é superar, é lembrar-se. Lembre-se de quem você era antes de se adaptar para se encaixar. Antes de usar o álcool como máscara, telefone celular como voo ou eficiência como uma fuga. A filosofia, então, deixa de ser teoria e se torna prática cotidiana, uma maneira honesta de fazer sentido, de simplificar sem cancelar o que nos torna humanos, sentindo, parando, escutando. Há pessoas que, de repente, abrem os olhos e percebem que estão vivos, mas não presentes. Eles respiram, mas não sentem. Eles cumprem tudo, mas ainda se sentem perdidos. E é aí que começa o verdadeiro despertar. No meio da rotina surge uma pergunta perturbadora. Existe outra maneira de viver? Essa dúvida, embora desconfortável, é semente. Pode trazer confusão, você pode remover, mas também pode curar. E se tudo o que chamamos de vício hoje fosse o começo de uma reunião consigo mesmo? Um chamado silencioso da vida dizendo: retorne, você ainda está na hora. Porque talvez não se trata de combater a dor, mas perguntar que mensagem traz. Talvez nunca tenha sido sobre álcool. Talvez seja sempre aquele silêncio que vive dentro, embora fora de tudo grite. Desse sentimento de arrastar a vida em um corpo que apenas ansiava por uma coisa: descanse, não o sono, o resto da alma. Carl Jung disse que o homem contemporâneo sofre de uma profunda fome espiritual. E talvez seja isso que nos consome. Temos acesso a tudo, mas não temos o mais essencial. Faltando uma conexão autêntica, falta um sentido real, está faltando um refúgio onde a alma pode descansar. Simplificar a vida não significa abandonar tudo e se mover para a floresta. Embora essa ideia pareça tentadora às vezes, mas ousa olhar honestamente. É questionar com coragem: quem eu não estou fugindo? Nesse processo, superar um vício não é uma demonstração de força em relação aos outros. É um ato de escuta íntima. Aprender que o crescimento não está se tornando perfeito, mas presente. Reconhecendo que a dor também é um sinal de vida, que você ainda está disposto a se transformar. O oposto do vício não é simplesmente abstinência, é a conexão. Conexão com outras pessoas, com seu próprio passado, com o que faz sentido de sua existência. Quando você consegue se reconhecer, o impulso de escapar é reduzido. Não porque o sofrimento desaparece, mas porque começa a tomar forma, começa a ocupar seu espaço sem se afogar. E então, com o tempo, você entende que não precisa mais escapar. Você pode ficar, você pode começar de novo. Você pode se reconstruir de dentro, passo a passo. Não se esqueça de deixar o seu curtir e assinar nosso canal. O fato de você ter chegado aqui já diz muito. Mostra que você está comprometido com você, com sua evolução, com o seu poço. Se você está aqui, é porque está optando por avançar. Espero encontrá-lo no próximo conteúdo. Até lá, seja firme, mantenha-se fiel a si mesmo e, acima de tudo, permaneça resiliente. Se alguma parte deste vídeo ressoou com você, se você sentiu esse vazio, difícil de explicar, essa desconexão interna que você tentou preencher de alguma forma, então esse espaço também é seu. Você já passou por momentos em que precisava escapar de algo que não sabia como enfrentar? Você reconheceu em algum lugar da história que compartilhamos hoje? Queremos saber sua experiência. Que cidade você está vendo? Conte nos comentários, porque toda história é importante e talvez a sua possa inspirar alguém que também está procurando respostas. Se esse conteúdo lhe deu algo,
Não saia sem deixar o seu curtir, assine o canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essas palavras. Seu suporte nos permite continuar criando espaços para reflexão e acompanhamento. Obrigado por estar aqui, por fazer parte e por ousar olhar para dentro.